Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam comigo onde eu estiver. Nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre o livro de João, né? Nós estamos, nas mensagens que eu tenho trazido, tenho abordado o relato de João sobre o Evangelho de Cristo. E essa passagem é o início do capítulo 14, que retrata o contexto da última ceia, né? Jesus está ali anunciando aos seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Foi um momento em que os discípulos ficaram muito temerosos, né? Jesus ali anuncia a eles que ele iria para o Pai, né? Mas ao mesmo tempo ali diz que enviaria o Espírito Santo, né? Foi o tema da última mensagem. Nós aprendemos que o Deus habita conosco, Deus, através do Espírito Santo, Deus está conosco em todos os dias das nossas vidas, né? Mas Jesus aqui, especialmente aqui quando ele fala que vou preparar um lugar para vocês e quando tudo estiver pronto virei buscá-los, né? Jesus está nos prometendo e prometendo a seus discípulos sobre a sua volta e sobre a vida eterna, né? E essa promessa de Cristo de vir nos buscar não se limita ao retorno físico apenas, mas inclui uma dimensão espiritual, né? Indicando a nossa união eterna com Ele no reino de Deus. Essa é a grande promessa de Cristo ali, para deixar seus discípulos menos temerosos do que estava por vir, né? E Jesus é categórico, ele afirma, e é algo de que não podemos duvidar, né? E sua vinda será uma vinda gloriosa para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Como cristãos que somos, nós temos a nossa família biológica, mas agora nós pertencemos a uma família celestial, né? E devemos anunciar essa verdade da volta de Cristo para todas as pessoas, porque nesse dia, no dia do Senhor, somente aqueles que o receberam e o aceitaram serão levados, serão arrebatados por Cristo, né? E aqui eu gostaria de fazer um paralelo com a época de Noé. A época de Noé, irmãos, o mundo estava moralmente arruinado, todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. E qualquer semelhança com a realidade, né, não é mera coincidência. O mundo estava completamente afastado de Deus na época de Noé, né? E o Senhor não conseguiu achar ninguém com interesse em agradá-lo. E consta que naquela época Deus chegou a se arrepender de ter feito o homem, né? E ele ficou indignado e pensou em extinguir a raça humana. Mas teve um homem que o fez sorrir. E a Bíblia, em Gênesis 6:8, diz: Noé, porém, agradava o Senhor em sua vida. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. E pelo fato de Noé ter agradado a Deus, que eu e você estamos aqui hoje. Nós existimos porque esse homem agradou a Deus, né? Mas o que Noé fez para agradar a Deus, né? Noé confiou em Deus completamente. Noé, mesmo quando não fazia sentido. A Bíblia diz em Hebreus 11:7 que pela fé Noé construiu um barco em terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, por essa fé inabalável de Noé, desse comprometimento dele com Deus, ele se tornou íntimo de Deus, né? E hoje nós temos que acreditar que a volta de Cristo
é iminente. Assim como Noé acreditou no que Deus havia lhe revelado, nós temos que acreditar fielmente que a volta de Cristo é iminente, né? Essa é a nossa missão, e anunciar isso para as outras pessoas, né? No primeiro versículo que nós lemos, Jesus é categórico: não deixem que seu coração fique aflito, creia em Deus, creia também em mim. Noé, por sua vez, poderia ter tido muitas dúvidas do que Deus havia lhe revelado, né? Mas ele, mesmo assim, não hesitou. É interessante que, dentre as dúvidas que ele poderia ter tido, eu listei 3 aqui. Noé jamais tinha visto chuva, né? Deus prometeu o dilúvio em um contexto em que não havia chuva, né? Mas mesmo assim ele acreditou, né? Antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo, né? Um segundo ponto: Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água, né? Mas mesmo assim Noé acreditou completamente em Deus. E terceiro, Noé teria que reunir todos os animais e depois tomar conta deles. E mesmo diante de todas essas dificuldades, ele não reclamou, não apresentou desculpas, confiou inteiramente e fez Deus sorrir. Você, irmã, está confiando em Deus inteiramente em sua vida? Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra as suas promessas. Que eu ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário, né? Afinal, o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Amém? E a Bíblia diz em Salmos 1:4-7: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem sua esperança no seu amor. E voltando a Noé, esse homem que acreditou inteiramente em Deus, que não hesitou, que não titubeou, que fez o que Deus queria, Noé levou 120 anos para construir a arca. E ele deve ter, nesse período, passado por várias dificuldades, né? Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, mas ele era também muito criticado, né, por aqueles que não acreditavam, por aquele mundo ao seu redor que estava afastado de Deus, né? Ele era taxado como um louco que pensava ouvir a voz de Deus, né? E isso traz uma semelhança muito grande para a nossa realidade também. Quem não conhece a palavra nos taxa, nós cristãos, de loucos, né, por esperar a volta de Cristo, né? Mas Noé não se importou, e nós também não devemos nos importar com críticas. Devemos seguir confiando em Deus e suas promessas para a nossa vida até o dia da volta gloriosa de Cristo, né? Essa é a maior promessa. Nesse dia da volta gloriosa, a igreja será arrebatada, mas também haverá muito choro e muito ranger de dentes. Procurarão e não acharão, né? Sem fé, irmãos, é impossível agradar ao nosso Pai Celestial. Deus talvez não tenha dado a nós individualmente uma missão de construir um barco gigante, mas nos deu individualmente a missão de propagar sua palavra, seu evangelho, de fazer especialmente aqui na Igreja Batista Central, que Ele nos reuniu nesse propósito, né? Tem algum propósito acontecendo aqui, nós vamos entender só daqui a alguns anos, mas Deus nos deu essa missão, reuniu várias pessoas para fazer parte de sua família celestial. Não escolheu apenas um, como fez com Noé, mas nos escolheu entre várias pessoas distintas, e louvado seja o seu nome por isso, porque seria muito difícil para nós individualmente fazermos sozinhos o trabalho aqui na igreja, né? Deus escolheu várias pessoas para estar aqui num propósito, numa missão, né? E essa proposta, essa missão de plantar sua obra, fazê-la crescer,
é sobretudo para alcançar e conseguir almas para o seu reino. Vamos assim então, irmãos, como Noé, obedecer rigorosamente a Deus, exatamente como Ele deseja. Eu acredito fielmente que nós temos um propósito aqui na nossa igreja, a igreja que nós estamos plantando, né? Noé fez com alegria e com entusiasmo. Ele vivia com o coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício, né? A Bíblia diz que depois que Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Por causa do sacrifício de Cristo, não precisamos mais oferecer sacrifício de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor, um sacrifício de gratidão. Louvado seja Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito em nossas vidas. O salmista diz que louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor. E algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ações de graças a Deus, né? Temos que crer em Cristo e sua justiça e crer que a volta de Jesus é iminente, sem duvidar-se. Irmãos, ninguém acreditou em Noé, mas na hora que o dilúvio ocorreu, muitos tentaram entrar na arca e não conseguiram. Assim será no dia do Senhor, muitos o buscarão e não acharão. Esse dia será um dia de muita glória para nós cristãos, mas para muitos também será um dia de muita dor, né? Muitos que nos criticam hoje por sermos crentes, por crer na palavra, crer na promessa de Cristo, esses não serão levados, né? Isso Cristo falou, né? Nem todos serão levados. Mas aqui nós temos uma missão, né? Noé não podia colocar outras pessoas dentro da arca, era destinado somente para a família dele. Deus recomeçaria a humanidade através da família de Noé, e ele cumpriu rigorosamente o que Deus ordenou. Deus ordenou até a metragem de cada tábua da arca. Mas nós, aqui por meio da nossa igreja, a igreja de Deus, né? Nós temos essa missão de colocar mais gente dentro dessa grande arca, dentro dessa grande família celestial, né? E enquanto Cristo não vem, a família celestial de Deus sempre cabe mais um. Deus deu dentro dessa era da igreja que nós estamos vivendo, há possibilidade para todos, né, que conheçam a palavra, mas todos também têm a liberdade, né? Deus não obriga ninguém, né? Mas a promessa é que Ele voltará e que a vida eterna será vivida com Ele. E Deus quer que nós aqui na igreja Batista Central sejamos fiéis ao seu Evangelho, anunciando Cristo como o caminho para o seu reino. Como nós vimos em João, estudos passados, Cristo é a porta. Não há outro caminho para acesso ao Pai senão por Ele. E Deus se alegra com isso. Nós devemos ser seus instrumentos, com amor, dedicação, sem vaidades pessoais. Devemos ser verdadeiros servos aqui na igreja, porque essa igreja vai levar muitas almas para Deus. Eu confio nisso, irmãos. E Deus quer essa postura, uma postura como servos dele, como trabalhadores do reino. Deus procura pessoas como Noé no século 21, que acreditem inteiramente nas suas promessas, que procurem ter um relacionamento íntimo com Deus. Deus se revela, nós vimos hoje no nosso estudo, que Deus revela através da sua palavra, através da Bíblia. Nós devemos crer nisso. A Bíblia diz que lá nos céus o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele e agradar ao Senhor, acreditar nas suas promessas, crer que Cristo veio por nós, pagou nossos pecados, uma dívida que era impagável,
Cristo pagou. E agradar a Deus por isso deve ser o objetivo em nossas vidas. Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Que Deus possa olhar para a nossa igreja, irmãos, e sorrir, assim como Ele sorriu para Noé, né? Nós sejamos aqui verdadeiros servos, verdadeiros trabalhadores do reino, né? E que nós atinjamos esse objetivo até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Eu acredito que a sua volta é iminente e é urgente nós anunciarmos a palavra a nossos irmãos que ainda não conhecem, né? Mas o que o mundo precisa é da palavra de Deus, e nós, como trabalhadores, devemos levar a palavra de Deus para nossos semelhantes, né? E louvado seja o seu nome por isso, porque nós temos acesso, nós conhecemos da palavra, conhecemos a sua promessa. Nós estamos aqui na terra de passagem e a eternidade que nos aguarda, é isso que nós temos que ter em mente. Temos que ter esperança nisso. E nesse dia será um dia glorioso, né? Um dia que todo olho verá o Filho do Homem descendo dos céus com seus anjos. Nesse dia a igreja será levada e nós estaremos incluídos para a honra e glória do Senhor. Amém?